do Espírito, mas tem tudo a ver também com aquilo que o pastor Hélio tem falado nos domingos de manhã. Esse é um ano de separação. Aleluia! O pastor Hélio já falou que esse é um ano de possibilidades, esse é um ano de separação. É isso que ele está falando. E nós, na nossa série de Fruto do Espírito, se você tem vindo às terças-feiras, nós temos falado sobre o processo de santificação. E eu quero falar hoje o porquê, o propósito do porquê ele nos santifica. João capítulo 15, a gente tem intercalado entre Gálatas capítulo 5, João capítulo 15. João capítulo 15, verso 1 até o verso 8. Diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Obrigado, meu rei. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E a gente está falando sobre esse processo de santificação. Nós já falamos que quando Deus entra na nossa vida, Ele nos dá uma nova natureza, e essa nova natureza que nós temos, como filhos de Deus, é uma natureza santa. Diga assim comigo: eu sei que eu sou santo. A palavra santo tem o sentido de ser separado. Fala de uma separação para um propósito. Mas também tem a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre nós sermos separados para Deus. A sua separação tem um propósito inicial: você é exclusivamente de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, rei e sacerdote. Você é dele, você não pertence mais ao inferno. O inferno não tem mais vez na sua vida, porque você é santo, você foi separado para Deus. E a gente falou na última terça-feira que santificação é a evidência prática da justiça. Justiça, sua nova natureza. Nós somos justiça de Deus. Pastor Teixeira nos ensinou na quinta-feira que hoje nós podemos permanecer de forma reta, de forma íntegra diante de Deus. Eu não preciso mais ter medo de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não andam mais em condenação. Já não há mais culpa. Nós podemos permanecer firmes diante de Deus. Os olhos de Deus para você são olhos apaixonados. Sem Deus nos corrige, mas Ele nos corrige como um pai que nos ama, para nosso aproveitamento. O erro está, então, gente, em presumir que o que fazemos contribui para a nossa justificação. Não, porque nós fomos salvos pela graça, nós fomos transformados em Cristo Jesus, não por um esforço próprio. Você não é transformado em filho de Deus por ler a Bíblia, e ler a Bíblia todo dia. Você não é transformado em filho de Deus por orar 48 horas seguidas. Não é isso. Nós somos salvos pela graça. A Bíblia fala que nós respondemos em fé, Ele vem e faz a obra em nós. Ponto. Todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você não pode fazer nada mais para conquistar essa salvação, mas o que fazemos definitivamente contribui para a nossa santificação. E santificação é um processo. E nós estamos no processo. E esse processo é para que você frutifique. E você frutificando, você mostre para o mundo que você é filho de Deus. Onde é que está isso aqui? Mateus capítulo 5, verso 8 e verso 9. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Abra comigo aí em Hebreus capítulo 12. Verso 14.
E o escritor aos Hebreus traz esse entendimento também. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos. Está falando com você e está falando comigo. Quem tem que seguir a paz somos nós. Não fica esperando pelo outro. Nós, os filhos de Deus, nós tomamos a iniciativa, porque nós sabemos a força explosiva do poder de Deus que está dentro de nós. Então nós chegamos com o reino de Deus. Aleluia! Olha aí, seguir a paz com todos e a santificação, diz Hebreus capítulo 12. Sem a qual, já achou? Sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa palavra ninguém não diz só respeito a você. Seguir a paz com todos e a santificação, porque senão eu não verei a Deus. Não é só isso que está querendo dizer. Está querendo dizer que ninguém, nem você, nem as pessoas ao seu redor poderão experimentar Deus. Crítico assim. Seguir a paz com todos. Bem-aventurados os pacificadores. E a santificação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra ver, tanto no grego quanto no hebraico, tem o sentido de experimentar Deus. Sem a qual ninguém vai experimentar Deus. Quando você lança o amor, as pessoas experimentam Deus. Quando você lança alegria, as pessoas experimentam Deus. Quando você lança paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as pessoas experimentam Deus. É nosso privilégio poder transbordar da vida de Deus, gente. A palavra ver aqui tem o sentido de desfrutar. Ver ao Senhor é desfrutar da sua presença, é perceber a sua presença. Quanto mais nós nos limpamos, preste atenção nisso, quanto mais nós nos limpamos, mais nós abrimos espaço para que Deus se manifeste na nossa vida. Para que a gente possa perceber como Deus está agindo na nossa vida. Olha só aqui na tela comigo, Êxodo capítulo 33, verso 15 e 16, diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco. Como é que as pessoas vão saber que você é crente de verdade? Quando eles virem a manifestação do fruto através da sua vida, sabendo que Deus está com ele, Deus está com você. Quando tiveram que chamar alguém para afastar o espírito maligno de Saul, chamaram um músico, chamaram uma pessoa que era apaixonada por Deus, e a Bíblia diz que Davi sabia tocar, mas que Deus era com ele. Isso faz toda a diferença. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados. O que nos separa desse mundo? Nós somos melhores do que qualquer outra pessoa? Não. O que nos separa desse mundo? A presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos na terra. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ou seja, Deus está te lavando para si. Deus está te lavando para si mesmo. Deus quer com que você ande com Ele. Jesus Cristo morreu na cruz para abrir um caminho para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus todos os dias. E Ele nos lava para que a gente possa tirar qualquer restrição da nossa vida, para que Ele venha e se manifeste em nós e através de nós. Para a santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, gente, a nossa caminhada com Deus revela o quanto conhecemos e cremos que nós somos santos, que nós somos separados para Deus. É quando o inferno tenta chegar com uma doença para você, e você pode mostrar para ele: eu sou santo, eu sou separado para Deus, você não pode mais tocar na minha vida, eu sou separado, eu sou protegido por Deus, a crise não chega na minha casa, eu sou santo, eu sou separado para Deus, eu ando com Deus, e Deus vai me dando estratégias. Quando você é separado para Deus, Deus vai te dando estratégias. Mas a nossa caminhada com Deus revela o quanto conhecemos e cremos que somos santos. E a santidade de Deus em nós demanda uma caminhada com Deus.
A santidade de Deus em nós demanda uma caminhada com Deus. Abra comigo aí, Hebreus capítulo 10, volte um pouquinho. Em Hebreus capítulo 10, o escritor de Hebreus está falando assim para a gente. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E eu digo para você que você pode se aproximar de Deus. E quanto mais limpo nós estamos, mais fácil é nós nos aproximarmos de Deus. Você entende que nada pode te separar do amor de Deus? Você entende que nada, tribulação, morte, nem mesmo o pecado é mais forte do que o desejo de Deus em te encontrar. Deus busca adoradores, Deus busca intercessores, Deus busca você, Deus busca o seu filho, Deus busca o seu esposo, a sua esposa, Deus busca pessoas. Por isso que João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E essa expressão de tal maneira significa que ele ama o mundo como ele ama a si mesmo. Ele não ama você menos. Ele ama você como ele ama Jesus. Ele ama você como ele ama o Espírito Santo. E ele é a única pessoa que pode dizer que ama a si mesmo e não tem problema nenhum com isso. Deus amou o mundo como ele amou a si mesmo. E por isso ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nada pode te separar do amor de Deus. Hebreus 12, volta lá comigo, por favor. Hebreus 12, agora verso 10. Nós podemos nos aproximar de Deus. Verso 10 diz, falando dos pais naturais: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, nos corrige, nos educa para aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. E a palavra participante aqui tem um sentido de sociedade. E sociedade, uma parte faz alguma coisa, a outra parte faz outra. Quando Deus vem, ele entra em você de tal maneira que ele transforma a sua vida. Agora ele diz: renova a sua mente, para que você possa andar como uma pessoa santa e as pessoas ao seu redor verem a santidade de Deus através de você. Diga comigo de novo: eu sou santo, justo em Cristo Jesus. Diga: eu estou em processo de santificação. Que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É um processo, lavar regenerador da palavra, o lavar purificador. Então eu quero ver com você 3 pontos nessa manhã. Número 1, o pecado nos afastou de Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus, gente. Adão tinha um relacionamento com Deus a tal ponto que Deus vinha falar com ele livremente e abertamente. Mas a primeira coisa que aconteceu, assim que Adão escolheu a sua liberdade, Adão desobedeceu a Deus, a primeira coisa que aconteceu foi que Adão correu de Deus. Veja, não foi Deus que disse: não, eu não posso mais me envolver com Adão porque ele pecou. Não foi isso. Deus veio até Adão. Deus chegou para Adão, procurou Adão. O problema é que o pecado macula a nossa mente, ao ponto de nós não sabermos mais quem nós somos e nem mesmo conseguimos reconhecer Deus. Preste atenção, a primeira coisa que o pecado fez na consciência de Adão foi transformar a imagem de Deus de amigo para inimigo. E diz a palavra que Adão se escondeu de Deus. Mas Deus buscou Adão, assim como Deus continua buscando os homens, para que haja salvação, para que você possa desfrutar da presença de Deus todos os dias. Mas o pecado então nos afastou de Deus. Olha comigo Isaías capítulo 59, verso 1 a 3, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades, preste atenção como a frase é construída, fazem separação entre vós e Deus. O seu pecado não é mais forte que a graça de Deus. A iniquidade faz separação entre o homem e Deus, e não de Deus para o homem. Deus continua buscando o homem. A iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Sabe por quê? Porque quando entra o pecado na vida do homem, a primeira coisa que o pecado faz é trazer essa condenação, culpa. Mas a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. É uma nova visão. É um novo relacionamento com Deus. Eu conheço Deus a quem eu adoro. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ele está falando de um estilo de vida deturpado pelo pecado. Um estilo de vida que afasta a manifestação de Deus, porque Deus só pode agir onde Ele é honrado. Deus só pode se manifestar onde fé é o fundamento da nossa vida. E aí Deus tem plataforma para poder se manifestar. Mas a Bíblia diz que o pecado nos afastou de Deus, nós corremos de Deus. Você lembra de Jonas? Que Deus dá uma missão para Jonas, e o que Jonas faz? Vai para o outro lado. Por quê? Porque ele não queria que o povo se convertesse. O povo era muito mau. Não é possível que aquele povo possa se converter e fique tudo bem. Não é possível. Mas ei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Jonas fugiu. Jonas foi para o outro lado, mas Deus encontrou Jonas. Porque não há ninguém que possa escapar da sua presença. Salmo 139, se vou ao mais altos céus, tu estás. Se coloca a minha cama no abismo, lá tu estás. Deus é um Deus onipresente, e Ele busca o seu coração e o meu coração para lavar você, para que você possa ter relacionamento com Ele. Ele nos santifica para a comunhão. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. E aí nós entendemos que nós fomos resgatados por Deus. Colossenses capítulo 1, verso 21 a 23. Olha só o que diz. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso nos leva para o segundo ponto. O primeiro ponto, o pecado me afastou de Deus. Em Colossenses nós lemos que se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós nascemos de novo. E o segundo ponto nos comunica que o pecado continua nos afastando de Deus. Se a gente se abrir para o pecado, para uma vida pecaminosa, a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da manifestação da presença de Deus. Tiago capítulo 1, olha aqui na tela comigo, verso 14 e verso 15, diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas o fruto do Espírito, gente, que está dentro de nós, é um fruto de vida. É um fruto da vida de Deus. Nós precisamos ser constantemente limpos para deixar que a vida flua e gere frutos. Jesus disse então em João capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É algo contínuo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, gente, nós precisamos estar sempre abertos para o lavar da palavra. Lavar da palavra que lava o nosso pensamento, lava a nossa vida. Hebreus capítulo 3, abra aí comigo.
Hebreus capítulo 3. Verso 12. Que diz: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste. Ele está falando para os irmãos. A Bíblia nos chama, lá no capítulo 10, a nos aproximarmos. Mas aqui no capítulo 3, ele está falando, cuidado, para que você não se afaste. Há uma possibilidade de nós nos afastarmos. Há uma possibilidade de nós abrirmos mão daquilo que Deus tem para nós. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer com que você se aproxime para que Ele possa influenciar a sua vida em primeira pessoa. Não com a palavra de alguém que conhece a tia de alguém. Não, em primeira pessoa, você e Deus. Você é ali no mais íntimo do teu coração, Deus falando para você. E o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente, cuidado, para que um coração de incredulidade não afaste você do Deus vivo. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Efésios, Colossenses vai dizer para a gente exortar uns aos outros com a palavra. Quando você vem para a igreja e você conversa com as pessoas, com que seja uma exortação da palavra, porque a palavra limpa. Pastor Hélio sempre disse, se você não tem opinião nenhuma, fecha a boca. Diz apenas o que a palavra de Deus diz, porque a palavra edifica, a palavra constrói, a palavra limpa. Nós estamos sendo lavados por Deus, pela sua palavra. Pelo contrário, verso 13... exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado nos engana. O pecado mostra para a gente uma visão de Deus que não é verdade, um Deus mau. Um Deus que castiga, um Deus que dá cajadada. Um Deus que quebra a sua cabeça, quer ver você quebrado, para que quiçá um dia a glória dele possa se manifestar. Não, Deus não é glorificado na doença, Deus é glorificado na sua saúde. Deus é glorificado quando o amor entra. Deus é glorificado quando no meio de uma crise você anda em alegria. Quando no meio de um turbilhão você tem paz. Quando no meio do engarrafamento você tem paciência, aleluia. Aí Deus é glorificado. Oh, Jesus, fala comigo, aleluia. Deus é glorificado quando o fruto do Espírito vem através de você. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Verso 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pula lá para mim, para Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 1 até o verso 4. E diz assim no verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, que pode nos separar, que pode nos afastar dessa consciência da presença de Deus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que a gente corre? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha só, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, estudai atentamente, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, a gente ainda tem uma luta contra o pecado. A Bíblia fala de espírito versus carne. A luta contra o pecado, entenda isso aqui. A luta contra o pecado, contra o pecado está na minha entrega a Deus.
Não é eu tentando parar o pecado na minha vida. É eu me entregando cada vez mais a Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu dou chance para Ele trabalhar na minha vida. Quanto mais eu me entrego a Deus, menos eu me entrego ao pecado. E muitas vezes isso não é verdadeiro. As pessoas às vezes invertem essa consideração dizendo, quanto menos eu pecar, mais eu vou estar envolvido com Deus. Isso nem sempre é verdade. Mas o que é verdadeiro é que quanto mais eu me entrego para Deus, mais eu permito com que Ele me limpe, mais eu permito com que Ele faça a obra no meu espírito, menos eu vou dar vazão ao pecado. Essa é a nossa condição hoje. E que o Espírito Santo fala em Hebreus capítulo 12, é que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Considerai atentamente. Você sabe que quando era necessário fazer o sacrifício de expiação, e você lembra disso também na questão da Páscoa, que o sacerdote, ele não considerava o pecador. Ele tinha que analisar o cordeiro. Ele tinha que ver se o cordeiro tinha alguma mácula, tinha alguma ruga, tinha algo que pudesse restringir o seu uso. Isso nos lembra de Jesus. O que Hebreus está falando? É sacrifício de expiação. Jesus tomou o teu lugar. Então considerai atentamente aquele que é santo, aquele que não tem mácula, aquele que vem para você, aquele que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Abre comigo em Marcos capítulo 3, por favor. Nós estamos vendo que ser santo começa com o meu entendimento que eu sou separado para Deus. É santificação para a comunhão. Primeira coisa que importa para Deus é sua comunhão com Ele. Nós amamos servir porque nós somos impactados pela verdade. Mas o que impressiona Deus não é o seu serviço, porque foi Ele que deu os dons que você usa para servi-lo. Você não impressiona Deus quando a gente fala para os músicos, quando você toca a guitarra e faz todos os solos. Você não impressiona Deus quando você abre uma porta e dá um sorriso para uma pessoa. Você não está impressionando Deus. Na realidade, você está passando uma boa impressão para outras pessoas. Mas o que impressiona Deus é ver fé no seu coração. É como está o seu coração. Isso impressiona Deus. Caramba, Ele me escolheu hoje. Então eu vou manifestar a minha presença. Porque Deus prometeu que quando houvesse honra, Ele iria manifestar a sua presença. É uma promessa de Deus. Marcos capítulo 3, verso 13 a verso 15, diz: Jesus subiu a um monte e convocou para si. Eu estou lendo da King James atualizado. E convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas onde é que isso acontecia? Na convivência com Jesus. O que nos ajuda a produzir frutos, a gerar esses frutos, é a nossa convivência com Jesus. E quanto mais a gente vai convivendo com Ele, mais a gente vai vendo como Ele age. E nós, assim como vemos Ele agindo, nós agimos também. Então Ele está nos chamando, gente, para uma convivência todos os dias. Ponto número 1, nós vimos que o pecado nos afastou de Deus. Número 2, o pecado nos afasta de Deus se nós deixarmos. Último ponto número 3, somos livres para viver uma vida santa com um Deus santo. Nós somos livres. Não é interessante você que está fazendo o seu devocional, que a gente distribuiu? Essa semana você vai entrar em Levítico. E Levítico parece ser um livro complicado. Regra daqui, regra dali, sacrifício dali, sacrifício daqui. Mas tudo começa pelo título. A Septuaginta, ela traduz o livro de Levítico como o livro dos levitas. Só que o original hebraico significa Ele chamou. Ele chamou.
E cada um de nós fomos chamados por Deus. Se nós fomos chamados, nós fomos separados. O que o livro de Levíticos, ele quer trazer para a gente? Um Deus santo que quer ter relacionamento com você. E como é que nós fazemos isso? Da maneira dele. Não é da nossa maneira. A nossa maneira é religiosidade. A maneira dele é graça. A maneira dele é Deus impactando a nossa vida para que nós nos tornemos, através do sacrifício de Jesus, pessoas santas e em santidade nós possamos nos relacionar com Ele. O livro de Levítico comunica isso. O livro de Levítico, ele nos mostra uma caminhada para Deus e uma caminhada com Deus. E com isso ele apresenta leis que conduzem o povo a esse estilo de vida. Levítico nos revela o sacrifício de expiação de Cristo que nos santifica para Deus. Mas infelizmente a carne corrompeu aquilo que Deus planejava que fosse algo santo, nosso relacionamento. E eu quero ler para você, rapidinho, se você vir que o seu irmão está dormindo, catuca ele de levinho. Romanos capítulo 7, verso 5 a verso 12 na mensagem. Acompanha aqui comigo, não fecha o olho achando que vai, pastor, eu vou fechar e vou ouvir a sua voz. Vai dormir, irmão. Vai dormir. Não, pastor, é melhor estar na igreja dormindo do que não estar. Vai dormir mais cedo no dia anterior, aleluia. Romanos capítulo 7, verso 5 a verso 12. Na mensagem diz assim, olha só que interessante. Porque muitas vezes a gente condena a lei. E eu gostei tanto dessa passagem. Porque Paulo aqui em Romanos, ele classifica qual é o erro daquela situação. E você vai ver aqui comigo, olha só. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produziu os frutos que o antigo código da lei gerou em nós. E que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi a morte, mas agora que não estamos mais acorrentados, eu gostei disso, acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem o mandamento sucinto não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado a minha vida. Verso 8. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem. Mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. E eu segui o meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar a vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom. É sabedoria da parte de Deus e cada mandamento é saudável e santo. O problema não estava na lei. O problema estava no pecado. O problema estava na carne. Quer ver um exemplo? O que é isso aqui que eu tenho na minha mão? O que é? Não, é uma arma. Chega perto tentando roubar minha carteira, vê se eu não vou usar isso aqui. Que isso, pastor? Está gravando. Os homens usaram a lei divina, que é boa, santa, para os seus próprios propósitos. E isso maculou o propósito da lei. A lei servia para guiar os homens até Deus. Se você for ler a Bíblia, o que a Bíblia faz é te informar de um Deus de amor. Mas nós precisamos nos abrir para esse relacionamento.
João capítulo 5, verso 39 e verso 40, Jesus falando com os fariseus e disse: gente, vocês julgam que nessas escrituras vocês têm vida, e vocês estão certos, nela vocês têm vida. Verso 40, Jesus diz assim: só que vocês não vêm a mim para terem vida, porque Ele é o doador da vida. Quando nós estamos lendo a palavra, o que a palavra nos faz através da revelação do Espírito é nos revelar a pessoa de Jesus, para que você, lendo a palavra, você entenda quem é Jesus e você se jogue nos braços de Jesus. O que a lei queria fazer é apontar um caminho para as pessoas, era guiar as pessoas até Cristo, e o pecado botou a mão nisso e maculou tudo. Veja aqui em Romanos capítulo 6, verso 11 a 14, na mensagem: vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e de tempo integral o modo de agir de Deus. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. Aleluia! O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Aleluia! Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. E veja isso, a liberdade que temos hoje é a de viver no poder da ressurreição. Essa é a liberdade que eu e você temos. O pecado não terá domínio mais sobre você. Abra comigo em Filipenses, já estamos terminando. Filipenses capítulo 3. O pecado nos afastou de Deus e nós fomos reconciliados com Ele. Mas o pecado, se a gente deixar, ainda pode nos afastar de Deus. Então Paulo aos Romanos diz: não deem oportunidade para o pecado, porque o pecado vai te afastar de Deus. Mas vivam no poder da ressurreição. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 10, diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo, aleluia, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Verso 10, para o conhecer. Santidade é para comunhão com Deus. E quanto mais nós nos limpamos, mais ele se revela e mais nós vamos conhecendo Ele. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses está dizendo: o que eu quero é conhecer. Eu quero me limpar daquilo que não me ajuda, para que fique apenas o que importe. E o Senhor muitas vezes abala as nossas vidas para que tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra. Ele está no controle ainda assim. Deus está no controle ainda assim. A Bíblia fala que tronos serão abalados. A Bíblia fala que reis serão abalados, para que no final das contas só permaneça aquilo que é dele. E o processo de santificação nos ajuda a entender esse processo, de que tudo na nossa vida tem que ser abalado. Mas sabe que Deus está te segurando, sabe que Deus está no controle. Ele não vai deixar você cair, não. Ele não vai deixar você desfalecer, Ele vai te ajudar nesse processo. E Paulo passou por isso. Imagina você, depois de anos e 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 anos de treinamento teológico, você chega à conclusão de que nada daquilo te ajuda a viver uma vida santa. E Paulo fala: eu abro mão agora eu abro mão, não quero isso. O que eu quero é conhecer a Deus. E ele continua falando: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. A informação que você tem de Deus deve servir o conhecimento pessoal de Deus. O que vem primeiro? Uau, Deus quer te ajudar, Deus quer se envolver na sua vida. Agora eu preciso conhecê-lo mais. A informação não tem que ser a primeira coisa da sua vida. A formação não tem que ser a primeira coisa da sua vida. A primeira coisa que você deve colocar como prioridade é conhecer a Deus pessoalmente, através da oração, da leitura da palavra, da meditação na verdade.
vindo aos encontros, exortando uns aos outros e mutuamente no temor do Senhor. Olha só o que diz Atos capítulo 17, verso 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus. Aleluia. Para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, nele nós existimos. Ele está perto, Ele está te ajudando nesse processo, para que você, com humildade no seu coração, abra mão daquilo que não te ajude. Se você identifica algum pensamento na sua vida que não te ajude, Filipenses diz: tudo que é puro, tudo que é louvável, aleluia, tudo que é de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como ano de separação, como ano de preparação para a comunhão com Deus, nós estamos sendo exortados pela palavra a abrir mão daquilo que não nos ajuda. Não importa o quanto tempo você tem de igreja, o que importa é Cristo sendo formado em nós. É isso que nós queremos. Isso só vem através de comunhão. Nós somos santificados para a comunhão. Nós somos separados para andarmos com Ele, para convivermos com Ele. Apocalipse, último verso, capítulo 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E João capítulo 10 diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele está falando para as ovelhas. Ele está falando para os discípulos. Os discípulos são aqueles que ouvem a voz. Jesus falando para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim e permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se vocês ouvirem a voz da verdade, se vocês ouvirem a minha voz, e olha a nossa resposta, e abrirem a porta. Nós estamos falando que existe uma responsabilidade nossa. Deus dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Ele fala com você. O livro de Levítico é o livro dos chamados. Então Ele fala com você. Ele dita as regras. Ele abre o caminho. Ele prepara tudo para que você, ouvindo a sua voz, possa responder ao chamado dEle. Aliás, a igreja, a eclesia, são os chamados. Está falando comigo e contigo. Quando nós nos reunimos porque fomos chamados. Quando nós oramos, é porque Deus está nos chamando. Quando nós meditamos na palavra, é porque Deus está nos convidando. Tudo parte dele, gente. O processo de santificação não é um processo de um esforço seu para ganhar a Deus. O processo de santificação é uma ação de Deus no seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu gosto como termina: e ele comigo. Já foi almoçar com alguém e você conversa e a pessoa não está nem aí? Comunhão são os dois lados. Eu cearei com ele, eu prometo. E se ele se abrir, ele ceará comigo. Tudo depende da abertura do nosso coração. Fique de pé comigo, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. João capítulo 15. João capítulo 15. Tantas vezes Jesus fala: estando em mim, permanecei, permanecerei, permanecer, diz permanece, permanecer, diz permanecerem, discípulos. Jesus está falando comigo e contigo como discípulos.
Discípulos que querem honrar ao seu Deus e que querem ser expressão. O discípulo, ele não é maior que o seu mestre. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E é isso que nós queremos, ser igual. Imagem e semelhança de Deus. Ele continua sendo Deus, assentado sobre o trono, um Deus que governa as nossas vidas pela força da sua palavra. Mas o que nós queremos é andar em semelhança ao Deus que nos criou, ao Deus que colocou toda a sua vida dentro de nós. E como é que Ele faz isso? Através do processo de santificação. Senhor, obrigado porque somos santos em processo de santificação. Obrigado porque já somos aquilo que Tu declaras que nós somos, Senhor. E nós estamos nos adequando à Tua realidade em nós. Nós não estamos nos adequando à realidade do mundo. Nós não estamos nos adequando à realidade de como as pessoas nos veem. Pai, nós estamos nos adequando à realidade como Tu nos vê. O nosso compromisso é com a Tua palavra, Senhor. O nosso compromisso com o mundo é revelar a Tua palavra, é revelar a Tua natureza. E aqui nós estamos sendo formados no processo. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua mão está sobre nós, está dentro de nós, e Tu estás nos formando. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Rei. Será que você pode 2 minutinhos agradecer a Deus por essa obra que o Espírito Santo está fazendo com você? Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Rei, por tão grande salvação. Obrigado, meu Rei, por falar conosco. Obrigado. Obrigado. Tua voz, Tua mão não me desampara, nunca me deixa só. Oh, eu corro para Ti, eu corro para Ti, Senhor. Oh, eu vou contigo. Oh, eu ando contigo, Senhor, todos os dias, todos os dias. Oh, obrigado por me limpar com a Tua palavra. Tua palavra me limpa, me purifica, oh, me ajusta, me coloca no prumo, me coloca na direção certa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Trabalhar em mim. A obra de Deus em você ainda não está terminada. E a Bíblia chega a um ponto de dizer que Ele é fiel para completar essa obra. Confia nele. Confia nele. Ele está ajustando a sua vida conforme o padrão dele. Confia nele. Você aprende na escola bíblica que os elementos da fé são crer, confiar, depender e obedecer. Então confia nele. Confiar é uma expressão de fé. E Deus se agrada quando Ele vê o seu filho andando pela fé. Senhor, nós te agradecemos por esse encontro maravilhoso. Te agradecemos por falar conosco, purificar a nossa vida, ajustar as nossas emoções, os nossos pensamentos, conforme a Tua palavra e a Tua verdade. Te louvamos e te agradecemos. No nome maravilhoso de Jesus, que a igreja diga amém. Dê um abraço em 79 pessoas e diga: te encontro lá no Espaço Gourmet. Tem alguma coisa preparada para você lá gostosa. Não deixa de passar lá não. Que Deus te abençoe. Vamos manter a nossa comunhão na palavra, na verdade. Que Deus te abençoe. Você que nos acompanha pela internet, tenha uma excelente tarde. A gente está de volta aí de noite, 18h30. Deus te abençoe, no nome de Jesus.